Bom, continuando aqui, vamos lá. Continuando aqui, né, nós temos mais dois princípios institutivos para ver. Já vimos o primeiro contraditório, agora vamos ver a isonomia e a ampla defesa. A isonomia caracteriza-se pela igualdade temporal entre as partes para o exercício do contraditório. Gente, isonomia... Perdão. Isonomia é igualdade, ponto. Isonomia é igualdade, ponto. Não temos dúvidas sobre isso. Agora, não se trata de uma igualdade socioeconômica, mas uma igualdade no processo. Uma igualdade para que as partes possam participar no processo. Então, elas têm que ter a mesma oportunidade de participação, de manifestação, pelo mesmo tempo. Então, se uma parte pode falar sobre isso, a outra também pode. Se uma parte pode produzir tal prova, a outra também pode. O que uma parte puder, a outra tem que poder no processo também. Só assim a gente vai ter isonomia. Está lá no artigo 7º do Código de Processo Civil. É assegurada às partes paridade de tratamento no curso do processo, competindo ao juiz velar pelo efetivo contraditório, tá? Ou seja, igualdade aqui, gente, é igualdade no tratamento das partes no processo, igualdade na oportunização do contraditório, igualdade temporal, igualdade de oportunidades no processo, de participação no processo. Só que tem uma coisa aqui que é muito interessante também. Imagina a seguinte situação. Duas partes têm as mesmas oportunidades do processo, tudo bonitinho, maravilhoso. Só que uma tem advogado e a outra não. Elas estão numa situação análoga? Elas estão numa situação isonômica? Elas estão numa situação igual? E aí o juiz fala assim, fulanos, podem recorrer da minha decisão. A parte que tem advogado recorre, a outra não sabe nem o que é isso. Como que você pode falar que existe isonomia, ainda que eu tenha ao mesmo tempo as mesmas oportunidades de participação, se uma parte está acompanhada por advogado e a outra não, né? Então, para que haja isonomia, é estritamente necessário que, além dessa igualdade de oportunidade de participação no processo, eu tenha também a igualdade de possibilidade de participação, no sentido de saber o que fazer. Ou seja, eu tenho que ter igualdade nas possibilidades de participação e estar acompanhado por um profissional técnico, que é o advogado. O professor Rosemiro Pereira Leal, o grande doutrinador, fala, inclusive, que até para fazer acordo você tem que ter um advogado. Porque quando você vai fazer acordo com alguém, você está negociando com aquela pessoa e você vai abrir mão, ela também. Como é que você pode saber de que direitos você pode ou não abrir mão? Quais são realmente os direitos dos quais você está abrindo mão? Se você não sabe quais são os seus direitos. Então, até para fazer acordo, você tem que estar acompanhado por um advogado, tá? E a ampla defesa. Ah, ampla defesa. Nossa, gente, princípio importantíssimo essa ampla defesa. Primeiro, a gente trabalhar com a ideia ampla defesa. Ampla defesa. Ampla é sinônimo de infinito? Procura no Google. Amplo não é sinônimo de infinito, gente. Né? Amplo é grande. É largo, extenso. Mas não é infinito. Isso é muito importante. Primeiro, não adianta a gente falar que existe contraditório se não existe ampla defesa. E o que é essa ampla defesa? É a possibilidade de defesa pelos meios e elementos totais de alegações e provas no tempo processual oportunizado por lei. Ou seja, é o poder produzir alegações e provas na defesa de meus direitos no tempo oportunizado pela lei. Olha aqui, no tempo oportunizado pela lei. A ampla defesa também, né, está prevista aqui no artigo 5º, inciso 35º, né, que diz que aos litigantes no processo judicial ou administrativos
e aos acusadores em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Gente, primeiro, eu não posso produzir defesa a qualquer momento. Tem que ser no tempo processual oportunizado por lei. Por isso que ela é ampla, ela não é impossível, ela não é infinita. Então, a pessoa aí tem 15 dias para se defender. Apareceu no 17º, não pode. Gente, mas aí você não está deixando a pessoa se defender. Como é que existe ampla defesa se você não deixa a pessoa se defender no 17º dia? Se o prazo dela eram só 15, eu não estou ofendendo ampla defesa, não. Eu estou obedecendo a ampla defesa, que fala que tem que ser no tempo processual oportunizado por lei. Porque senão, gente, o processo não acaba. É só o réu. Ah, fui citado aqui, vou deixar para me defender daqui a uns 5 anos, que aí a minha condenação vem daqui a uns 10. Pô, peraí, né? Então, quando você impõe limites e não permite que a parte alegue alguma coisa ou produza uma prova fora daquele limite temporal, você está organizando o processo, tá? E não ofendendo a ampla defesa, afinal ela é ampla, ela não é infinita, tá? Outra questão que a gente tem que observar é que ela tem que ser feita pelos meios e elementos totais de alegações e provas. Gente, eu não posso, para a ampla defesa, infringir a lei. Os meus meios de defesa têm que ser aqueles permitidos por lei, tá? E aí a gente entra na polêmica prova ilícita. É permitido prova ilícita no processo? Primeiro, não é certo falar prova ilícita, né? A prova é ilícita. O que é ilícito é a forma como ela foi produzida, né? O que é ilícito é a forma como ela foi produzida. Então, imagina que é a seguinte situação, né? O Matheus chegou lá no 10º período, já aprovado no AB, só falta ele terminar os créditos daquele semestre. Acabou, foi aprovado, ele vai até a secretaria da faculdade e pede o diploma. A secretária fala, estou devendo uma matéria. Que matéria? Teoria geral do processo, aquela que você fez lá ó, no comecinho do curso. Que isso, eu tenho certeza que eu fui aprovado. Certeza. Ah, mas aqui não consta, não. Não, mas tem a minha prova. Ah, não está no sistema, né? Já que a prova é remota hoje em dia, agora, nesse semestre. Está no sistema. Ah, mas só quem tem acesso. A gente não vai te liberar esse sistema para você ter acesso, não. E aí? Se ferrou. Se ferrou, não. Você vai ajuizar uma ação, né, contra a faculdade, a obrigação de fazer, para integralizar aqueles créditos e te dar uma certidão de conclusão de curso e, posteriormente, um diploma. Contudo, entretanto, como é que você vai provar? Você está alegando que você foi aprovado, mas como é que você vai provar isso? Para tanto, então, amiguinho, você invade a faculdade para poder da faculdade acessar o sistema e pegar a prova. Meio ilícito, você invadiu a faculdade, você invadiu propriedade privada. Prova produzida por meio ilícito, né? Bom, não precisava fazer isso não, tá, gente? Era só no processo ter requerido ao juiz que intimasse a parte, a faculdade a mostrar a prova, era só isso. Pois bem, prova produzida por meio ilícito pode ser aceita no processo? Não. Pelo menos essa é a regra. A regra é que não. Contudo, entretanto, o STJ tem um entendimento de que, se for a única prova, única forma de provar algo, se for a única prova que a parte tiver, for aquela prova ilícita, vai poder ser aceita, mas tem que ser a única. Porém, ela vai ser aceita, mas quem a produziu vai arcar com as consequências de ter produzido a prova ilícita. Como assim?
Então, no caso, por exemplo, do Matheus, ok, a gente vai usar aqui essa prova que ele roubou lá na faculdade. Mas vamos, né, processá-lo por invasão de propriedade privada. Ou seja, a pessoa vai sofrer as consequências jurídicas do ato ilícito que praticou para produzir aquela prova ilícita, tá? É um pouquinho, gente. Eu vi há um tempo atrás, ainda tem uns 2 anos que teve esse caso, mas eu vi uma atitude que eu falei assim, gente, ó, isso daí é claramente a pessoa aceitando produzir uma prova ilícita e arcar com as consequências para o damage control, né? É aquele caso do Neymar, vocês lembram que o Neymar teve uma menina que acusou o Neymar de abusar dela sexualmente, né? E aí, o Neymar vazou conversas deles no WhatsApp, áudios, prints, para mostrar que ele não foi um abuso, né? Que era consentido. E aí o pai dele, eu lembro, veio na mídia na época e falou assim, olha, antes um crime virtual de vazar isso do que um crime sexual, de abuso. Eu falei, ou seja, ele sabe que ele está produzindo uma prova ilícita, mas ele prefere arcar com as consequências da prova ilícita do que ele está sendo acusado. Essa é a ideia mesmo, gente. Eu estou sendo acusado de homicídio. E a única forma, né, que eu tenho para conseguir produzir uma prova é roubando ou furtando algo, né? Eu prefiro responder por roubo ou por furto do que responder por assassinato, tá? Ok? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo, senhora. Ótimo, deixa eu voltar aqui para vocês, falar de uma coisa importante. Na próxima aula, a gente vai terminar esses princípios, né? Os 7 que faltam, vamos terminar todos eles. Se der tempo, acho que vai dar. Vamos falar também da lei processual, no tempo e no espaço, tá? E aí, nós vamos fazer a VA, né? Na próxima aula, dia 6, aula normal, nós vamos estudar os princípios do processo. E no dia 13 é a VA, é o dia da VA. É esse dia que eu vou deixar para vocês entregarem a avaliação. Para vocês entregarem a primeira avaliação, ou seja, o primeiro trabalho valendo 10 pontos. Eu vou postar esse trabalho no Sistema Faculdade para vocês. Ainda nessa semana, no dia que eu postar, eu aviso no grupo, falo, gente, postei o trabalho para vocês, olha lá. Como vocês são o segundo período, muita gente pode estar entrando agora, né? O que eu vou fazer? Eu vou postar e vou pedir para vocês me darem feedback. Eu achei, consegui fazer e tal. E neste dia 13, daqui a 2 semanas, vai ser o dia que eu vou deixar aula de atividade. É como se eu estivesse no presencial, vocês estariam fazendo atividade dentro da aula. Como a gente está no remoto, não vai ter live esses dias, em vez da live, vocês vão fazer a atividade e postar, porque tem gente que trabalha o dia inteiro, e o único tempo que tem realmente para fazer é este momento, né, da aula. Tá? Ok, eu vou colocar para vocês hoje mesmo, no Sistema Faculdade, tá? É o nosso primeiro trabalho valendo 10 pontos. Como funciona? Eu ponho o trabalho no Sistema Faculdade, vai ser lá naquele campo de aulas, então eu vou colocar aula VA1, fica bem fácil para vocês verem. Aí vocês vão entrar lá, pega o trabalho, é um questionário, tá? Vocês respondem aquelas questões e aí coloca no sistema a resposta, tá? Ok? Sempre em arquivos do Word ou de PDF. Ok? Alguma dúvida, Matheus, sobre isso? Ô senhora, Sim. eu fiquei um pouquinho confuso agora. Se a senhora tiver condição de tirar a dúvida para mim, por gentileza. A senhora vai disponibilizar a atividade imediatamente, hoje ainda. Imediatamente não. Hoje ainda. Né? Hoje está só Isso. começando, são 8h30 da manhã. Não, beleza, desculpa. Mas ela tem que ser
ela tem que ser entregue, postada no dia 13 ou finalizou, já pode postar? Finalizou, já pode postar. Ah, não, beleza, então. Porque como a senhora falou que ia ficar disponível, tipo, como se fosse uma prova, né? No horário da aula do dia, ia poder redigir a atividade. Eu imaginei que teria que ser Eu dou esse tempo. para que o aluno fique agarrado com É, serviço, essas coisas, né? Não, eu entendo. é, Tranquilo. é que assim, talvez você consiga fazer hoje mesmo, por exemplo, e postar, entendeu? Mas Não, tem gente que beleza. às vezes não pode. Eu Não, não eu vou só conseguir, perguntei isso. eu não vou conseguir fazer isso em todas as nossas VAs, infelizmente. Mas nessa, por exemplo, dá para fazer, Ah, não, de boa. tá É só bom? porque eu já gosto de ir fazendo para não acumular, né? Tem mais disciplinas aí. Eu acho, eu acho. Melhor. Tá bom? Então Falou, tá, obrigado, viu? joia. Com Deus, boa semana pra senhora. Então tá, joia. Tchau. Tchau, deixa eu parar a gravação.